Senhor presidente, venho à tribuna agora ocupando o espaço político para me manifestar no sentido de fazer um relato a essa Casa Legislativa, senhor líder do governo, senhora bancada governista, senhores telespectadores, um relato de um fato acontecido na semana que passou, que recebeu este vereador no seu gabinete e que, na continuidade do assunto, promoveu as verificações necessárias para que pudesse fazer hoje esse relato e essa manifestação. Recebi, na quarta-feira da semana que passou, via correio, um envelope contendo uma documentação. Abro esse envelope, dentro algumas fotografias de equipamentos e máquinas da prefeitura, realizando determinados trabalhos e fazendo determinados transportes. Vi aquilo, não entendi, não havia nada escrito, guardei. Na quinta-feira, esse vereador recebe um telefonema anônimo, apócrifo, de um cidadão que se identificou perguntando se eu havia recebido tal envelope. Disse sim, recebi o envelope. Do que se trata? Esse cidadão passou a me relatar o seguinte fato, que uma instituição de ensino desta cidade, renomada instituição de ensino da cidade, havia doado ao município de Erechim uma determinada quantidade grande de pedras. Pedras, estas pedras 30 por 30, essas pedras utilizadas para a construção de muros, e que havia doado estas pedras ao município de Erechim para que fossem utilizadas na construção de pontes e pontilhões. Mas que, infelizmente, não estava se tendo a perspectiva de que a utilização desse material iria acontecer no pactuado, da forma acertada. Perguntei a ele se ele tinha como justificar isto, se ele tinha como comprovar isto, e ele me disse que sim, que era para que eu procurasse as informações necessárias com as pessoas envolvidas dentro do processo. Estranhei, dada a gravidade da denúncia deste cidadão. E me disse ele, amanhã lhe telefonarei para saber que providências o senhor tomou. Desconfiado, porque sabe, senhor presidente, muitas coisas chegam aos nossos gabinetes e nem sempre elas têm processo, são procedentes, fui perguntar às pessoas envolvidas. Primeiro telefonema à instituição de ensino perguntando o que havia acontecido e se era verdadeira a doação desse material. Fui informado pela sua diretora que sim, que ela havia realmente doado este material ao município de Erechim. Perguntei se ela tinha isso por escrito e ela me respondeu que sim, que tinha por escrito. Perguntei-lhe se me daria uma cópia e ela disse que sim. E eu fui buscar a cópia, aonde está estipulada a doação desse material para o município de Erechim. Metade da informação ou da denúncia já era procedente. Convidei meu camarada, companheiro, Casey, para que me acompanhasse e fomos verificar a segunda parte do problema, porque dizia esse cidadão que este material ou parte desse material estava depositado em duas propriedades particulares. Uma nas proximidades do distrito industrial, o que se revelou verdadeiro e encontra-se lá até agora e está comprovado aqui por fotografias, e a outra na saída para Aratiba, numa propriedade rural. Lá chegando, deparei-me logo na entrada da propriedade desta pessoa com algumas cargas efetivamente destas pedras. Me assustei, senhor líder do governo, porque trata-se de uma pessoa do alto escalão do governo do nosso município. Voltei ao meu gabinete, perplexo com tal situação, sem saber exatamente o que fazer, me propus a esperar o outro dia, porque sabia, Giovanni, que este cidadão, esta pessoa, voltaria a me ligar, porque já havia me deixado alertado disso.
Na sexta-feira à tarde, em torno de 3 horas, toca o telefone, era novamente esse cidadão. Questionou-me de forma abrupta, o que é que o senhor fez? O senhor foi lá ver? Respondi-lhe que sim, que tinha ido ver, e que de fato havia encontrado o que ele havia me dito que encontraria, o produto da sua denúncia. Este cidadão, de forma até irônica, me disse, o que o senhor viu é muito pouco perto do que vou lhe dizer para ver agora. E aí me disse este cidadão que aquelas pedras que foram frutos de doação para a Prefeitura de Erechim e que deveriam estar num terreno público, num depósito público, e que estavam lá e ainda estão lá num terreno particular, era mera e muito pouca coisa perto do que eu iria encontrar se tivesse a coragem, me desafiou esse cidadão, de entrar e ver mais no fundo da propriedade, perto da casa principal desta propriedade, uma quantidade muito maior de material do que aquele que estava na entrada da propriedade. Novamente convoquei meu fiel escudeiro e fomos lá. E meu líder do governo, para minha surpresa, lá estavam as pedras. Frutos da doação de um colégio importante dessa cidade para serem utilizadas na construção de pontes e pontilhões. Patrimônio público. Lá, numa extensão de 50 metros, uma carguinha ao lado da outra, ao lado de um barranco que provavelmente será utilizado para a construção de um muro de contenção. Fiquei perplexo, absolutamente perplexo. Fotografias, filmagens, enfim, tudo aqui. Voltei ao meu gabinete na sexta-feira à tarde, absolutamente tonto e sem saber o que fazer. E ainda, senhor presidente e senhor líder do governo, me recuso a acreditar. Ainda acho que há uma explicação plausível para que uma quantidade de pelo menos 15, entre 15 e 20 cargas de caminhões basculantes, de pedras que foram doadas à prefeitura para a construção de pontes e pontilhões, estejam depositadas atrás da casa de um importante agente político desse governo. Deve haver alguma explicação. E é este relato, senhor presidente, que eu venho à tribuna fazer e peço-lhe, senhor líder do governo, que se encontre explicação. Porque é incompreensível, presidente, que com tanto espaço que esta prefeitura tem, se deposite material fruto da doação de uma instituição de ensino da cidade em propriedades privadas, particulares. Esta aqui do distrito até vai lá. Até vai lá. Por quê? Está ali. Agora, esse material que está depositado nessa propriedade rural, no caminho para Aratiba, eu fiquei realmente muito perplexo, chocado com o que eu vi, o que eu encontrei. É um relato apenas, senhor líder do governo, senhor presidente, senhores vereadores, de um fato acontecido que chegou até o meu gabinete, como relatei aos senhores, e que terá desdobramentos. Porque ainda hoje, pela parte da tarde, novamente, esta pessoa muito bem informada, por sinal, porque dá detalhes, me ligou e me questionou de novo. Eu soube que o senhor foi até lá. E eu quero ver agora, então, o que é que o senhor vai fazer? O senhor confirmou a informação que eu lhe dei? Sim, confirmei a informação que o senhor me deu. E que providência o senhor vai tomar? Eu disse, olha, num primeiro momento vou relatar o fato aos meus colegas vereadores, para que o nosso líder do governo e a bancada governista
procure junto ao senhor prefeito municipal, me permita concluir, senhor presidente, o assunto é muito complicado, que procure junto ao senhor prefeito municipal, que segundo o informante deveria saber, porque me disse ele na sua primeira ligação, eu telefonei para o gabinete do prefeito, não consegui falar com o prefeito, mas falei com alguém do gabinete do prefeito, não me disse o nome, não sei com quem, são várias as pessoas lá. E esse assunto já não é mais segredo, não é uma exclusividade desse vereador. Eu sei que alguns órgãos da imprensa também receberam esses telefonemas e devem ser da mesma pessoa, tá? Cobrando um posicionamento, cobrando uma explicação para tal fato. Não estou aqui fazendo qualquer juízo precipitado. Entretanto, usando a prerrogativa que me é concedida e que é concedida também aos senhores, penso que isso precisa ser explicado. É necessário que alguém diga alguma coisa. É necessário que alguém explique tudo isso. É necessário que alguém explique a utilização de equipamentos, de máquinas, de caminhões, transportando patrimônio público para dentro de propriedades privadas. É delicado o assunto, senhores. E por ser delicado, precisamos prudência. Por isso, gostaria de ouvir a posição do governo de Erechim. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância que o senhor me concedeu.